Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula, né? De Matemática 2, nossa aula 9. E agora a gente vai começar a falar sobre regras do hospital, tá? Bem, as regras do hospital, elas são utilizadas quando a gente, quando está resolvendo algum limite, a gente se depara com alguma situação de indeterminação, né? Como nós vimos nas aulas de limite, né? Que pode ser aquela indeterminação zero sobre zero, ou então infinito sobre infinito, tá? Então, quando você tem essas regras, essas indeterminações específicas, tá? Você pode utilizar essa regra de L'Hospital para poder calcular o limite, tá? Antes da regra de L'Hospital, o que a gente fazia, né? Quando a gente tinha uma indeterminação, a gente de alguma forma tentava fatorar, né, simplificar, transformar a função em uma outra função equivalente, né? Só que com a aplicação da regra do hospital, você pode utilizar a derivada para poder chegar ao valor do limite, né? Então, a regra do hospital, ela pode ser aplicada de duas formas, né? Primeiro, ou quando você encontrar um limite com indeterminação do tipo zero sobre zero, tá? Ou seja, você tem um limite aqui em que no numerador o resultado vai dar zero e no denominador o resultado vai dar zero, tá? Então, tanto o numerador quanto o denominador estão tendendo a zero quando o x está tendendo a a, tá? Então, esse limite pode ou não existir, né? E ele é denominado de forma indeterminada, tá? Do tipo 0, 0. A mesma coisa no outro tipo, né? Do tipo infinito sobre infinito, né? É onde você tem um limite onde o numerador, quando você tem um limite de x tendendo a o numerador vai tender a infinito ou menos infinito e o denominador vai tender a infinito ou menos infinito, tá? Então, quando você tiver infinito sobre infinito, você diz que é uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Então, aí como é que a gente faz? A gente tem que considerar que tanto a função no numerador quanto no denominador, elas têm que ser deriváveis, né? Ou seja, tem que existir a derivada de cada uma das funções, tá? E que a derivada do denominador tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se der zero no denominador, o limite vai tender a infinito, né? Então também não existe, tá? Aí o que a regra diz, né? Quando tiver essas formas de indeterminação, zero sobre zero, infinito sobre infinito, o que você faz? Ao invés de você fatorar, ou então tentar simplificar a função para poder chegar num resultado de limite satisfatório, você deriva, né? Você deriva o numerador e deriva o denominador, tá? Então, se o limite do quociente dessas duas derivadas existir, né? Ou se for infinito ou menos infinito, então você pode aplicar a regra de L'Hospital, tá? Agora, detalhe, né? Você tem que verificar se o limite da função existe, tá? Lembra-se que antes da gente resolver um limite, a gente verifica se aquela função possui limite, né? Isso a gente viu nas aulas anteriores. Quem não lembra, dá uma retornada lá, que são as condições para que o limite exista, tá? Então, se o limite, tá, das duas funções derivadas existirem, então o limite existe, tá? Então, quando você achar uma indeterminação, zero sobre zero ou infinito sobre infinito, você deriva numerador e deriva denominador e calcula o limite a partir daí. Tá? E essas regras também elas são válidas para quando você calcula limites laterais, tá? Para limites no infinito, tanto positivo quanto negativo, tá? Ou seja, nessa fórmula aqui está x tendendo a A. Mas ele pode ser x tendendo a A pela direita, x tendendo a A pela esquerda, x tendendo a infinito positivo ou infinito negativo, tanto faz. Vamos a um exemplo. Encontre log natural de x sobre x menos 1 quando x tende a 1. Então, o que ele vai fazer?
A regra diz que a gente teria que calcular cada um separado, né? Então, x, o limite de log natural de x quando x tendendo a 1 é log natural, que é igual a log natural de 1. Log natural de 1 é 0, tá? E o limite do denominador, limite de x menos 1 quando x tendendo a 1, é 0, tá? Então, nesse caso, ia ficar 0 sobre 0, tá? Então, você pode tentar fatorar isso aqui, mudar essa função para tentar encontrar um limite alternativo, né? Um limite que seja equivalente, uma função equivalente. Ou você pode derivar o numerador, calcular o limite das duas derivadas, né? Da derivada do numerador e da derivada do denominador, tá? Então, aqui eu tenho derivada do numerador, derivada do denominador, e vou calcular o limite, tá? O limite tendendo ao mesmo ponto, tá? Então, tá. Então, limite de x tendendo a 1 da derivada de log natural de x, né? Então, derivada de log natural de x é 1 sobre x. Derivada de x menos 1 é 1, tá? Então, agora, em vez de eu calcular esse limite aqui, agora eu vou calcular esse limite aqui. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, limite de 1 sobre x sobre 1. Um x tendendo a 1, que é a mesma coisa que limite de 1 sobre x com x tendendo a 1. Então, quando x tende a 1, o valor do limite é 1. Ou seja, eu consegui resolver o limite retirando a indeterminação, aplicando a derivada, a regra do hospital. Próximo. Encontre, né, o limite de e elevado a x sobre x ao quadrado com x tendendo ao infinito. Olha só. Se eu for calcular o limite... Deixa eu mudar a cor dessa caneta. Se eu for calcular o limite de e elevado a x com x tendendo a infinito, esse valor do limite vai dar infinito, né? Ou seja, qualquer valor elevado a infinito dá infinito. Limite de x ao quadrado com x elevado a infinito, a mesma coisa. Né? Infinito elevado ao quadrado também é infinito. Tá? Então, quando eu for jogar esses valores no limite, vai dar uma indeterminação de infinito sobre infinito, porque aqui deu infinito e aqui deu infinito. Tá? Então, isso aqui é uma indeterminação. Posso tentar fazer algum algebrismo para chegar numa função equivalente, mas eu também posso aplicar a regra de L'Hospital. Tá? Então, aplicando a regra de L'Hospital, deriva o numerador, que é a derivada de e elevado a x é e elevado a x, e a derivada do denominador, que é a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado dá 2x, tá? Bom, aí calculo o limite. Bom, e elevado a infinito é o quê? Infinito. E 2 vezes infinito? Infinito. Opa! Resolvemos o problema? Não resolvemos. Continua dando uma indeterminação, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar mais uma vez a regra de L'Hospital, tá? Ou seja, eu vou derivar mais uma vez o numerador e derivar mais uma vez o denominador. Então, derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de x ao quadrado, 2x, não, desculpa, você quer derivar novamente, né? Esse valor aqui é o que estava aqui, tá? Agora eu vou derivar novamente. Derivada de elevado a x é elevado a x e derivada de 2x é 2. Ou seja, eu retirei a variável daqui de baixo. Então, o meu limite vai ser limite de e elevado a x sobre 2. Então, fica e elevado a infinito, que dá infinito. Então, o resultado desse limite é infinito. Retirei, assim, a indeterminação. Mais um exemplo. Calcular esse limite aqui, tá? Então, x ao quadrado menos x
menos 2 quando x tende a 2. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2, menos 2. Isso aqui dá 0. Então, no numerador eu tenho 0. Agora o denominador. 3x quadrado, então dá 3 vezes 3 ao quadrado dá 9, não. Quando x tende a 2, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12. Menos 5 vezes 2, 10. Menos 2. Então, dá 12 menos 12, que dá 0. Opa! Temos uma indeterminação 0 sobre 0. Aqui ele mostra de duas formas, tá, gente? Como eu sempre tenho falado. Você pode fazer o seguinte, você pode tentar fatorar isso aqui. Você pode tentar converter isso aqui numa função equivalente, né? Então, a fatoração disso aqui, ela dá isso aqui, ou seja, esse numerador, essa função aqui, ela é a mesma coisa que x menos 2 vezes x mais 1. E o denominador, 3x quadrado menos 5x menos 2, é a mesma coisa que x menos 2 vezes 3x mais 1, tá? Aí aqui eu posso cortar. Então, o meu limite fica de x mais 1 sobre 3x mais 1, quando x tende a 2. No numerador, fica 2 mais 1, 3. No denominador, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, fica 3 sobre 7. Resolvi a indeterminação e calculei o limite, tá? Percebam, isso aqui, para eu chegar aqui, não é algo muito trivial. Isso depende muito da minha experiência na matemática, na simplificação, né, polinômios, enfim, na álgebra. Mas eu posso aplicar o método alternativo, que é a regra de L'Hospital, né? Eu vou derivar o numerador e derivar o denominador, né? Então, x ao quadrado menos x menos 2, a derivada, é igual a 2x menos 1. E a derivada do denominador é 6x menos 5, tá? Então, calculando o limite dessa função, dessa nova função, quando x tende a 2, dá 3 sobre 7, tá? Então, percebam que aqui foi muito mais fácil, né? Para quem não domina essa questão da fatoração, tá certo? Bom, aqui eu vou deixar um exercício para vocês, era só isso dessa aula, tá bom? Obrigada e até o nosso próximo encontro.